Dores no meio das costas, entre as escápulas. Hoje você vai saber todas as possíveis causas que acomete dor nessa região, tudo bem? Vou apresentar detalhadamente tudo o que se envolve ali, tá? Meu nome é Mário, eu sou fisioterapeuta, especialista em coluna, tá? A gente atende constantemente esse tipo de dor e a gente vê o que está por trás de tudo isso, tá? E tem situações silenciosas, tá? Como, por exemplo, uma patologia no pulmão, que você não está percebendo, mas pode acometer uma dor lá no meio das suas costas. Então a gente vai explicar hoje patologias fora do músculo e da vértebra que pode estar associada com tudo isso. E o músculo e a vértebra, elas são apenas um sinal de dor, mas não é a causa, tá? Então não adianta você ficar só tomando anti-inflamatório ou relaxante muscular que você não vai sair dessa. Eu tenho certeza que você, ouvinte aí, tem já algum tempo que sente dores nessa região. Alguns, para se dizer, até anos, tá? A gente vê relato aqui no próprio YouTube, ou pacientes que vêm aqui no consultório mesmo. Paciente que tem anos a convive com essa dor e não sabe o que faz mais. E vamos explicar tudo isso de uma forma detalhada, tá ok? Vamos começar falando sobre patologias do pulmão. Sim, as patologias que se envolvem dentro do pulmão e são silenciosas, elas estão associadas com essa dor também na região das escápulas. Eu vou explicar qual o mecanismo que acontece isso, qual a possibilidade disso acontecer, tá? Então, é bem detalhado que a gente vai explicar. Um outro ponto é a questão das patologias cardíacas, o coração, exatamente. Algo na válvula, enfim, alguma coisa que está acontecendo ali que pode influenciar sim na dor no meio das costas, tá? Então a gente vai aprofundar em algumas possíveis patologias que pode estar associada com essa questão. Até para você buscar um exame mais específico com o seu médico, tá? Apresentar essa informação que seria muito útil, já que você tem essa dor há muito tempo, ok? Um terceiro ponto é o estresse. O quanto que o estresse, de forma silenciosa, ela altera todo o ponto músculo-esquelético, principalmente dessa região dorsal, né? Essa região escapular. Como ela tá entrando nisso aí de uma forma tão profunda e você não está percebendo, tá? Porque você não está olhando. Também vou pegar o estresse, vou colocar aqui, a gente vai explicar o que de fato acontece, o que ele é o estresse de verdade, tá? E como que ele conecta com essas dores, entre outras dores que você certamente tem aí também, beleza? Outro ponto que não pode faltar, não menos importante, obviamente, né, é as questões posturais, né? Como que você se porta diante alguns meios que você convive, né? Como que você está tratando a sua postura. Então a gente vai relacionar, vamos trazer a questão postural e associar com essa dor no meio das costas também. Dentro dessa questão postural, a gente vai mostrar exercícios, ok? Exercícios já para corrigir e também aliviar a dor, tá? Isso é muito importante. Então fica atento no vídeo que a gente vai demonstrar exercícios na hora de falar de postura sobre como aliviar essas dores também, tá? E por último, tá? E por último, a questão ergonômica. A gente vai falar de ergonomia. O que é ergonomia? É como que você vai organizar o seu set de trabalho. Se você passa sentado, então a gente vai mostrar como que você deve se portar melhor sentado, posicionamento de mesa, enfim, tudo isso para que você tenha menos gasto energético desses músculos, tá bom? E vamos falar também de ergonomia de lazer, como que você senta no sofá. O sofá não é confortável, mas não é tão ergonômico, mas vamos mostrar como que você senta de uma forma mais tranquila, sem precisar fazer pose nenhuma, tá? Trabalhar de uma forma onde você consiga conviver tranquilamente no seu lazer também, beleza? Então esse compilado de possíveis causas, a gente vai juntar tudo nesse vídeo aqui e você vai sair daqui com mais expertise sobre essa dor no meio das costas e apresentar para o seu fisioterapeuta pessoal ou para o seu médico, enfim, como for, para tudo isso ser ajustado e você conseguir sair dessa dor aí, beleza? E antes de a gente começar a dar início a todas essas explicações, eu quero apresentar para vocês também
o meu programa de exercícios de alongamento do corpo inteiro, da cabeça ao pé, tá? A gente mostra exercícios para cervical, para o ombro, para o meio das costas, para lombar, tem exercícios para as escápulas ali também que a gente apresenta, para o cotovelo, para o punho, quadril, joelho, lombar, tornozelo, enfim, todas as extremidades do corpo a gente trabalha dentro desse programa de exercícios que eu coloquei ali para somar na sua vida. E você pode fazer na sua casa, onde você quiser. É seu pro resto da vida. O link está nos comentários e também na descrição aqui. Tudo bem? Vamos lá? Então, aqui a gente tem a região pulmonar, certo? Veja bem. O que acontece? Quando acontece uma infecção no pulmão, dentro do pulmão, né, uma derivada de alguma gripe, qualquer situação, né, pneumonia e tal. Aqui em volta tem uma capinha, tá? Essa capinha, ela tem um certo líquido aqui dentro para justamente quando a gente puxa o ar, expande, esse pulmão dá uma dilatada, ele se movimenta, tá? E aí é o seguinte, acontece que ou ele pode ficar mais seco, esse líquido ali dentro, tá? Como ele pode ter excesso de líquido ali dentro, tá? E essa membrana aqui, ela se conecta com a coluna vertebral, tá? O nervo lá da coluna, tá? Segue a foto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui já, tá? Nesse ponto aqui, ó, certo? Então, nesse sentido, a gente tem esse acúmulo. Então, para quem tem uma gripe decorrente, sabe, alguma inflamação constante do pulmão, uma doença crônica pulmonar, é natural que tenha alguma coisa relacionada com a coluna como um sinal também. E assim, uma forma de ver também é através de uma tomografia ou um raio-x, às vezes um ultrassom é melhor, ultrassom torácico, né, que fazem, ver o quanto de líquido tem aqui, às vezes para fazer uma drenagem, né? Então, se tiver alguma coisa em excesso, uma drenagem, algum medicamento específico, tudo mais, tá? Então é importante entender isso. Então a membrana que envolta, a capa que envolta do pulmão, derivado de várias outras patologias, né, como consequência, ela pode estar alterando para acontecer isso, tá? Então tudo isso gera uma tensão a mais. Vou mostrar para vocês aqui agora os músculos que correspondem a essa dor também, tá? O quanto ela está envolvida. Mas primeiro vamos começar com esse músculo aqui, ó, o diafragma. Olha, o diafragma tem embaixo aqui das costelas, embaixo do pulmão. Ele, quando a gente expande, ele que altera, tá? Então, ele também vai sentir essa alteração quando a gente tem essa dificuldade aqui nessa capa do pulmão. Então, é um músculo que vai encurtar também. E a inervação desse músculo tá lá atrás nas costas, tá? Na torácica. Então, isso vai acontecer também. Então, esse é um dos primeiros músculos que vai ser afetado. Vou mostrar o restante aqui. A gente pode ver aqui nesse pôster aqui, ó, a inspiração. Quando a gente puxa o ar, alguns músculos vão entrar em contração para poder fazer esse processo de colocar o oxigênio no pulmão. Então, entre eles, músculos perto do pescoço, tá? O esternocleidomastoideu, tá? O músculo maior do pescoço. Escalenos também está no pescoço, tá? Peitoral menor, que envolve com o ombro. Então, quando você enrola o ombro para frente, parece uma corcunda, é esse músculo aqui que encurta, tá ok? Intercostais, músculos que estão entre as costelas aqui, tá certo? Tem mais um músculo que eu queria mostrar, não tá aqui, escalenos, peitoral. Mas, enfim, todos eles, quando entram em ação, contraem em excesso, vai pedir toda uma contração errada de toda a estrutura em volta, tá? Então eles por si só vão estar tensionados, né? O próprio diafragma que está apontando também, né? Então isso eles vão entrar em ação. Então você começa a sentir dor no pescoço, dor no ombro, dor no meio das costas. Poxa, pode entrar tudo em ação em cima disso. Tudo por conta de uma situação crônica que teve no pulmão, né? Então vale a pena dar uma averiguada, né? Vale a pena dar uma averiguada. Resumindo todo esse raciocínio que a gente fez com o pulmão aqui. O pulmão é um órgão, certo? O oxigênio vem, entra lá dentro, é filtrado, esse oxigênio volta para o corpo ali, para levar para todas as extremidades que precisa, certo? Quando tem alguma patologia, uma infecção, uma inflamação, a capa que está em volta do órgão, ok? Ou ela pode inflamar,
ela pode perder o líquido que ela tem ou ficar em excesso. Para descobrir se tem excesso, precisa fazer alguns exames específicos, tá? Para ver se a pleura está com excesso de líquido. Um ultrassom torácico, às vezes uma tomografia consegue ver também ali, tá? E aí de repente faz drenagem, aí vai depender do médico daí, beleza? Mas se não, essa pleura, o que acontece? A maioria das vezes que pode acontecer, ela fica meio que colada no pulmão ali, e ela precisa expandir. E aí que entra atividade física de baixa intensidade, uma caminhada um pouco mais forte, um trote, tá? Você fazer com que a expansão pulmonar aconteça, vai doer um pouco, tá? Isso é fato, vai sentir um pouco, mas precisa dar essa elasticidade, tá? Então ela começa a descolar um pouquinho ali, fica melhor. Aumentar esse líquido ali dentro também. E a rede sanguínea, né? Para gerar a cicatrização necessária. Mas atenção, se você está com muita falta de ar, associado com essa dor na coluna, está com pontadas muito fortes de dor, tá? Aí realmente você precisa buscar ali um atendimento médico, tá? Então, para isso, você tem que ficar atento com esses sinais e sintomas. Mas se não, tá com a dor na coluna, opa, eu tive alguma patologia não faz muito tempo, de vez em quando aparece uma gripe aqui, eu fico sentindo meio pesado, cara, tá na hora de você começar a mover um pouquinho mais aí, tá? Isso aí vai ser importante demais. Então, a atividade física, ok, com uma caminhada, um trote, enfim, uma bike, como for, né? Mas de baixa intensidade, indo para média, ela é interessante para ajudar nessa expansão e essa capa que chama pleura, tá? Ela conseguir expandir ali de uma forma bem bacana. A gente vai entrar com os músculos respiratórios que a gente falou quando a gente entrar no papo do estresse, tá? Porque vai estar envolvido também, aí eu entro com um exercício específico falando. Então na hora de falar do estresse eu vou falar bem desses músculos que é basicamente os mesmos ali, tá? Eu vou dar um raciocínio por que está envolvido também, beleza? Então vamos pro próximo daí que é o coração, beleza? Vamos falar agora a relação que tem de disfunções cardíacas, né, no coração com a dor nas costas, entre as escápulas. Vamos lá. Eu não vou citar exatamente qual patologia aqui, mas eu quero que você entenda assim, o mecanismo de informação que o corpo recebe e transmite para você. Vamos lá. Quando você tem alguma coisa crônica acontecendo no seu coração, tá? Não é uma coisa tão aguda, né? Igual um infarto, né? Coisa que você sente, assim, os sintomas de uma vez. Mas algo que tem alguma válvula um pouco errada, o sangue está indo de uma forma, sabe? Aos pouquinhos o coração está trabalhando de forma errada, mas está errado, né? Beleza. Com essa disfunção, né? O órgão ali, o coração, ele tem um nervo que vai estar nele. O nervo ele serve para ter uma ponte entre a medula, o cérebro e tudo que é no corpo, tá? Órgão, músculo, o movimento que você faz, essa informação, é o nervo que vai mandar, né, todo essa mensagem ali, né? Dor, enfim, tudo isso. Então, o nervo é um transmissor, é um fio de energia do poste que sai lá da rua, vem para mim na tomada aqui, certo? Então vamos lá. O coração tá ali, tá? Ele tá acontecendo algo diferente com ele. Ele pode sentir algo que tá errado. E ele precisa mandar essa informação pro cérebro mandar para você sentir algo, tá? Uma dor, alguma coisa ali tem que acontecer. Só que esse nervo, ele vai lá no ponto da vértebra onde passa outros nervos na mesma estrada que é da coluna pro meio das costas, dos músculos ali. Então eles se encontram ali. Só que o cérebro, ele não entende que quem é quem. Simplesmente ele pega a informação e manda, tá? E aí começa a radiar uma dor no meio das costas, porque o nervo do coração passa junto ali, tá? Então, no fritar dos ovos ali, o cérebro entendeu, pô, tá acontecendo alguma coisa, a informação tá vindo. Só que ele não sabe diferenciar se é do coração ou se é do músculo que tá um pouco errado. Aí você põe a culpa num travesseiro, num colchão, em alguma outra coisa, sendo que travesseiro também tem culpa, mas talvez vai que não é, né? Tem tudo isso também, vai que não é. Vai que é outra coisa, vai que não é o colchão, não é, enfim, essa dor tá há anos aí, e o teu coração tá trabalhando errado há anos também, que pode acontecer. Uma hora pode dar um rolo para você e você, nossa, não sabia que eu tinha, tá? Mas a informação tá sendo mandada ali atrás, né? Tá sendo mandada ali atrás, tá? Então, por exemplo, quando você já tentou fazer
coisas para eliminar a dor do músculo e nada passa, nada passa. Então você pode desconfiar de órgão ali, tá? Quando você se inclina para frente, por exemplo, né? Quando respira bem fundo ou faz uma atividade de esforço muito forte e essa dor aumenta, então você tem que ficar suspeita, tá? Tem que existir uma suspeita ali, tá bom? Ou quando você passa um estresse muito grande, a dor aumenta também, muito forte, junto com o estresse físico, enfim, tudo isso você tem que analisar, porque o coração tá batendo errado, alguma coisa está errada ali. E a informação, elas estão se cruzando no mesmo local, tá me entendendo? E esse é o ponto-chave que você faz desconfiar. Por isso que é uma região que a gente tem que desconfiar. O coração, vou sentir o braço esquerdo formigando, a dor no peito. Não necessariamente. Pode acontecer coisas diferentes no teu corpo. Tô falando que eu vejo isso aqui no consultório, tá? A gente conversa com médicos aqui, enfim. Não é tão simples assim, tá? Não é tão simples. Então, se você tem uma dor crônica no meio das costas, fica atento e leva essa informação adiante, tá? Não custa levar, vai fazer um exame. Já tentou fazer massagem, tentou fazer fisioterapia, exercício, não tá dando certo, não tá achando resultado, e a dor continua há anos ali, já mexeu na ergonomia, não tá dando certo. Começa a olhar para esse lado também, cara. Começa a olhar para esse lado. Senão, você começa a dar asa aí a coisas muito pior que pode acontecer contigo, né? Então tem que se prevenir. Saúde é o primeiro lugar. Sem ela, você não tá aqui, você não vive, faz nada, né? Então, dá seus pulos aí e vai atrás de achar informações importantíssimas para isso, tá? Então, a parte cardíaca tem a ver, tá bom? Vou deixar aqui uma imagem, tá? Para você entender, ó, o nervo do coração, onde ele vai, tá? Vai bater em cima desse ponto aqui da coluna também, beleza? Então, esse aí é nosso ponto principal falando em relação à parte cardíaca, beleza? Vamos para o próximo, que é o estresse, beleza? O estresse. Vou até relaxar, vou até sentar para relaxar, poder falar com vocês aqui. Nem vou sair de pé, tá? Estresse é um veneninho, tá bom? E o que ele tem a ver com a questão da dor do meio das costas? Vamos lá. Ele vai se conectar um pouco, tá, com o que a gente conversou do pulmão ali, tá? Mas não necessariamente vai falar do pulmão, tá? Mas tem a ver com a respiração. Veja bem, para o oxigênio entrar dentro do seu pulmão, você precisa de contrações musculares, tá? Músculos no qual são aqui do pescoço, entre as costelas, o diafragma aqui embaixo da costela, músculos lá nas escápulas. Puxou o ar, existiu uma contração aqui. Então é um conjunto de músculos fazendo a captação desse oxigênio para levar para o pulmão. Beleza? Certo. O que acontece? Quando você está muito estressado no seu dia a dia, você está muito ansioso, pilhado, você passa a não perceber, mas a sua capacidade de puxar o ar e soltar diminui, a amplitude diminui, tá? Sendo assim, se ela diminui, os músculos que estão envolvidos, eles passam a encurtar. Então esses músculos encurtam. E o estresse silencioso que ele é, e aos poucos é liberado, você fica em nível de alerta o tempo todo, né? Então você tem demandas de trabalho, de família, coisas pessoais, tal, enfim. Quando você fica em estado de alerta, você começa a soltar mais adrenalina no seu corpo, tá? E esses músculos também não relaxam, ainda mais quando tem um cortisol um pouco mais elevado. Se tem adrenalina soltando, você também tem cortisol andando junto nessa. E o cortisol em excesso, que é o hormônio do estresse, entre aspas, assim, ele para o músculo não é tão interessante, que ele se enrijece. Por que o músculo se enrijece com cortisol? Porque ele entende que você tem que correr, tem que brigar, tem que fazer alguma coisa. Então o músculo entra em contração, é uma resistência. Ele não vai relaxar, entende? Ao contrário, ele vai enrijecer para você, né? Questão de sobrevivência. Só que não é algo para você ficar em estado de alerta às vezes. Foi criando-se momentos da vida que foi fazendo que isso vira gatilho. Cria-se um padrão, né? Aquele estresse vira um padrão de vida e você não percebe, e esses músculos vão se encurtando. Aí você junta com a função respiratória, né, de puxar o ar, a questão hormonal que influencia, e tudo isso vai virando um bolo. Aí você começa a sentir uma dor no meio das costas, porque ali é um ponto de pressão. Dor do ponto meio das costas, dor aqui no pescoço, como se estivesse com choro guardado, quer chorar e não chora, aquela coisa aqui.
Dor no trapézio, dá uns torcicolo, vai virar o pescoço, não consegue virar, né? Não é suficiente. Dor de cabeça irradiada, né? Aquela dor que começa na cervical e irradia para a cabeça. Dor no ombro, dor no próximo ao peito da clavícula. É um conjunto de situações. Até a lombar entra em ação, tá? Então, você vai colocando tudo isso em prática aos poucos. Ou então, acontece tudo de uma vez. Você acumula tudo, nada acontece isso. Você fala, nossa, está me atacando esse tipo de dor. E o ponto chato é, você não encontra isso em exame nenhum. Ah, vou fazer aqui uma raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, eu vou encontrar isso. Você não encontra, porque é tudo sinais clínicos, tá? Tem que juntar tudo isso. E o que você pode ser feito, né? Obviamente, alimentação, dormir bem, enfim, resolver as coisas da vida é interessante. Mas a gente precisa passar um jeito de você melhorar esses músculos que estão envolvidos aqui. Então vamos lá, se eles gostam de inspirar, puxar o ar, eles estão contraindo, qual é a forma de relaxar ele? Quando você solta o ar pela boca e de uma forma um pouco mais prolongada, tá? Vamos lá, então você puxou um segundo e demora uns 2 para soltar. Puxa um segundo e demora uns 2 segundos para soltar. Repete essa sequência umas 3 vezes ao dia e umas 15 repetições cada vez. Tá? Faz 15 vezes. O que isso significa? Você vai dar o tom. Veja bem, você vai ser o cara que faz dá o tom da música, né? Você que vai guiar para que o teu corpo entenda que esse estado de alerta precisa ser abaixado através da respiração, fazendo com que esses músculos respiratórios relaxem, tá? Só que isso não é um dia ou 2 trabalhando, isso é semanas, meses, é um hábito, é igual escovar um dente. Todo dia, umas 3 vezes por dia você faz isso. Aos poucos o teu sistema todo físico, né, mental, ele vai entendendo que isso, o teu corpo está ok. Principalmente quando você realmente precisa, né? Você entra em estado de alerta para alguma emergência, alguma coisa, o pós é importante você colocar isso, tá bom? Então, bem interessante. Então tá aí uma técnica legal, um raciocínio jóia para você aplicar em prática aí, tá bom? Então ficamos aqui com o estresse, que pega basicamente todo mundo, né? Então você tem que entender que ele está influenciando sim na sua dor física, com certeza, tá? E tá aí um macete legal para você conseguir amortecer tudo isso. Beleza? Vamos falar agora na próxima de ergonomia, tá? Ergonomia é muito importante. Bom, vamos falar de como você se portar em alguns pontos aí, tá joia? Ergonomia. Como que você senta de uma forma mais correta para trabalhar, já que você precisa ficar diante do computador ali 7 a 10 horas por dia. Quem sabe 12, né? Tem alguns aí. Enfim, uma coisa muito simples que pode mudar toda essa questão dessa dor lá no meio das costas é como que você se porta diante ao seu cotovelo, tá? Veja bem, quando a gente está com o teclado, o mouse trabalhando, certo? É natural que a gente erga o nosso cotovelo, você fica meio que trabalhando aqui, ou metade do braço fica para fora, enfim. Ou seja, essa região do trapézio entra em contração. Trapézio no qual entra lá também no meio das costas, entre as escápulas. É um principal músculo dessa região, tá? Então você precisa manter esse músculo de certa forma relaxado. Como que você faz isso? Vamos lá. Se a tua mesa ela for um pouquinho mais alta e você conseguir regular o seu braço da sua cadeira para baixar e conseguir entrar debaixo da mesa e você utilizar a mesa como um apoio de forma aberta e não fechada, seria interessante, tá? A gente já testou isso aqui e dá muito certo, ou seja, isso aqui é uma forma ergonômica para o trapézio, uma forma anatômica também, tá? Pronto, aqui está relaxado, você encostou aqui, fechou, ficou curto, ele está exigindo, não tem jeito. Isso também vai depender da sua profundidade da sua mesa, tá? A maioria é 60 centímetros, então vai depender se você vai conseguir afastar o seu computador, sua tela lá no fundo, vai te ajudar bastante. Então abaixou e entrou, legal. A minha cadeira não abaixa o suporte do cotovelo. Vou ter que abaixar a cadeira. Mas aí tem um outro problema que é as pernas. Se tua perna do teu joelho ficar muito dobrado, não é interessante também, tá? É interessante manter os 90 graus ali mais ou menos. Enfim, então tudo isso depende bastante, beleza? Se não você coloca rente a sua
sua base do seu cotovelo aqui da cadeira, rente à mesa e usa aqui. Fazer o quê? É isso aí. É o segundo ponto mais interessante. Não consegue nenhum nem outro? Tem um suporte que é vendido na Amazon, Mercado Livre, enfim, esses marketplaces que você pode pesquisar ali, é o suporte para o braço na mesa, tá? Esse rosqueio ali, tem um suporte que encaixa, ele é tipo uma almofadado ali, tem um curvinho ali, e ele vira um suporte, tá? Você pode colocar dos dois lados, coloca dois aqui. Não é tão caro, um bom custo-benefício, e você vai ter esse suporte ali para os seus cotovelos trabalhar de uma forma tranquilamente. Só esse ponto já te resolve muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, beleza? Então isso é um dado muito importante. Agora eu vou falar de como sentar, tá? Como você vai se portar. Eu vou trazer uma cadeira de escritório e vou mostrar o lazer, como eu tinha falado no começo do vídeo, tá? Como você se porta diante de um sofá, uma poltrona, por exemplo, tá? Vou dar umas dicas legais aqui para evitar essas dores ali em cima da dorsal, beleza? Vamos falar agora de cadeira, depois a gente fala do lazer daí, fechou? Então aqui a gente tem uma cadeira de escritório, certo? O que é importante para você ter uma dorsal entre as escápulas sem dor? O mais importante não é você equilibrar aqui em cima, é aqui embaixo, na lombar. Porque a lombar ela tem uma lordose, né? A gente afunda a lombar para dentro. Então, tendo isso aqui empurrando você um pouco para frente na lombar, você trabalha melhor o restante aqui em cima, tá? Tanto é que às vezes, você pode ver, não tem uma necessidade direta de ter um encosto em cima da dorsal cervical. Eu tendo isso aqui construído já ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Então a gente já consegue ter uma base muito melhor para o restante da coluna em cima. Mas se você não tem uma cadeira que ela trabalhe essa ergonomia da lombar, eu vou te dar uma dica interessante aqui, tá? Que vai servir já já também para nossa almofada lá, tá ok? Aí, por exemplo, se a sua cadeira que você trabalha não tem esse encosto te empurrando na lombar, eu recomendo você ter uma almofada de lombar. Você pode pesquisar também na internet aí, essas almofadas de lombar, elas são bem interessantes. Ela serve tanto para cadeira de escritório como para carro também, tá? Você pode encaixar aqui, ó. Claro que aqui ela tá ruim porque a cadeira já está empurrando para frente, mas estou demonstrando como se não tivesse, tá? Pode colocar um pouco mais aqui em cima. É entre o cóccix e a lombar, beleza? Você colocou ali, isso aqui já te dá um conforto para você trabalhar. Por quê? A dorsal, o meio das costas, precisa de uma boa base que é a lombar. Se a lombar não estiver resolvida, não adianta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Sabe aquelas cadeiras de sorveteria, de bar, aquelas de madeira, que ela tem ela não tem nada na lombar, ela vem um arco aqui em cima para te proteger só aqui no meio das costas, mas na lombar não tem. Não tem como ficar sentado muito tempo na cadeira, parece que está expulsando você do ambiente. Impressionante, porque já começa a doer, porque a lombar não tem suporte e acha que colocar aqui em cima está sendo suficiente, não é. A base de coluna começa lá embaixo, é lombar e cóccix, o restante vai vindo com o tempo, tá? Então isso é muito importante. Isso vai servir para carro também. Tem carro que os bancos são mais confortáveis, né? Ele te empurra um pouco ali, mas tem uns que não dá, o estofado já gastou. Então esse aqui é um recurso muito interessante que você pode ter. Então encaixou na lombar, o restante da coluna vai padecer, você pode ter certeza disso, tá? Então ajuda bastante. Vamos entrar agora com a questão do lazer, que não vai ser muito diferente disso, beleza? Eu vou demonstrar para vocês aqui agora uma questão de uma poltrona, um sofazinho, certo? Ela não é uma poltrona ergonomicamente boa falando. Por quê? Porque ela não respeita isso aqui, ó. Ó, ela é reta aqui, certo? Ela devia ter um pouco mais alargado aqui e aqui fica um pouco mais fino, certo? Ó, de formato aqui. Então, para quem tá com uma dor no meio das costas, bem no meio das escápulas, isso aqui pode ser uma dor de cabeça. Vai assistir um filme, vai relaxar, vai descansar um pouco, certo? Não é interessante. Então, às vezes, isso aqui já vai te ajudar bastante, tá? É um suportezinho aqui, beleza? Você pode pegar, às vezes, um travesseiro um pouco mais fino também, tá? Mas só o fato da lombar aqui tá ajustada, já te ajuda bastante mesmo, tá? Serve para sofá,
porque não tem essa ergonomia. Eles são, né, confortáveis para sentar, mas não é uma coisa que te estrutura ficar muito tempo ali. Tanto é que tem muita gente que sente ao ficar muito tempo ali, certo? Se você está com essa dor na escápula, experimenta fazer isso, tá? Experimenta fazer isso, vai assistir teu filme, tua série, coloca algo na sua lombar, não é no meio das costas, tá? E mais uma dica interessante, ao invés de você ficar sentado em cima do cóccix aqui, que parece que está relaxado, você está contraindo mais ainda o músculo. Senta um pouco mais para trás, pega o glúteo como se fosse uma almofada ali, e coloca o suporte. É outra conversa, a tua coluna ela se ajusta, você fica mais tempo. Se já está com a dor, faça a coisa certa, tá? Para você evitar que o seu descanso seja também algo ruim para você. Tudo certo? A postura influencia sim muito na questão da dor, por quê? Quando você está cada vez mais cansado fisicamente e mentalmente, a nossa tendência é fechar essa região anterior do corpo. Por que eu digo isso? A linha da gravidade está batendo na gente aqui, começa aqui em cima e vai estar embaixo, certo? A linha ela não muda. 2/3 do nosso peso do corpo é para frente. Tá? Então nós já temos uma tendência a ir para frente, cair para o chão na frente mesmo, não para trás. Né? Então nossa tendência é essa. Tanto é que a gente vê pessoas na terceira idade cada vez mais fechando, né? Então tudo isso por quê? Porque é uma raiz de uma árvore, está te empurrando para lá. Então por isso que o ideal é fortalecer a musculatura de trás, da posterior, músculos da escápula, glúteo, enfim, tudo isso é importante fortalecer, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender. Já vou chegar no exercício que te vai fortalecer isso ali. Mas eu quero que você entenda um raciocínio. Eu vou mostrar no mapa certinho aqui o que acontece. Quando a gente fecha, você contrai esse músculo do diafragma aqui dentro, tá? Você fecha ele, a cabeça vai, ó. Então a gente tem que fazer o quê? Alongar isso aqui. Vou demonstrar um exercício já como que alonga ele, beleza? Fica aí. Só que também as vértebras, tá, do meio das costas, elas passam a ficar um pouco mais coaptadas, ou seja, elas não movem tanto. E a saída do nervo dessa vértebra corresponde aos músculos ali, certo? Então se o nervo não está sendo muito bem trabalhado, o músculo começa a contrair, você começa a sentir essa dor. E você cada vez vai achando essa posição aqui, vai. Fica até com a postura errada, né? Fica feio, que é a postura fechada. E a gente quer ficar com a postura mais aberta, né? Então tudo isso implica bastante, beleza? Então eu vou passar exercício para abrir aqui na frente e para mobilizar lá atrás. E um terceiro exercício, até como forma de proteger mais essa coluna, eu vou ensinar como fortalecer essa região aqui. Isso é muito importante, tá? Fica aí até o final que já a gente vai passar, beleza? A questão da postura, ela vai pegar essas vértebras que começa aqui no final da cervical, certo? Que estão aqui rente à escápula e elas vêm mais ou menos até essa altura. Então, vai dar mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos aqui 7 a 8 vértebras. Especificamente na vértebra T8, tá ok? Na T8, tá? A gente precisa mobilizar ela, tá ok? Mobilizar ela. É aí que a gente vai fazer um exercício específico para essa região. No qual aqui especificamente nascem os nervos, que eu vou mostrar já onde está nascendo o nervo. Nervos que vão para a musculatura da escápula, né? Toda essa região aqui, vão um pouco para o ombro, às vezes modifica alguma coisinha aqui também na cervical, que sobe uma dor de cabeça, né? Então tudo isso pode influenciar. Então a gente vai aprender a fazer um exercício para mobilizar essa região vertebral aqui, tá certo? Em relação aos nervos, aqui é o mapa dos nervos. Esses fios verdes que estão aqui é a medula vertebral, certo? Aqui nascem os nervos que vai para o corpo. Então, das vértebras que eu tinha falado aqui, cada vértebra ela tem os nervos que saem dessa parte óssea. Então, se você comprime a vértebra, de certa forma, ela passa a não mover tanto, o nervo passa a ter um fluxo errado, e vai para a musculatura e fica latejando aquela dor. Tá bom? Então tudo isso conecta. Então a gente vai mobilizar a vértebra para relaxar a saída desses nervos aqui. Então, para a questão da vértebra óssea, tá? A gente precisa trabalhar a mobilização dessa vértebra. Como que a gente faz? A gente fecha o queixo aqui, você piora a situação, fecha o braço, olha para baixo, certo? Mantém aqui, ó, faz um tatu, certo? Depois você abre igual um Tarzan aqui, ó.
Ó, e olha para cima e, ó, e abre e fecha. Fecha, empurra para dentro. Vai. Repete isso umas 20, 30 vezes. A vértebra vai trabalhando aqui, tá? Nesse formato aqui. Você pode ficar de 4 apoio também, fazer e fechar, mas aqui de pé é mais fácil, beleza? Mobilizando essas vértebras vai te ajudar bastante nisso tudo, beleza? Agora eu vou passar um exercício de como você alonga essa musculatura que está aqui, beleza? Uma forma de fazer esse exercício é sentado, porque você já está com dor, né? Você pode fazer deitado também, mas sentado eu recomendo bem. O que você vai fazer? Você vai descansar o máximo possível a sua coluna, certo? Assentou bem onde você acha mais confortável. Põe a mão no abdômen, certo? Você vai inflar pelo nariz. Puxa a musculatura do abdômen, como se tivesse que puxar por ela, certo? E solta o ar pela boca. E afunda o peitoral. Puxa o abdômen e solta o ar pela boca. Você vai descansar essas musculaturas que está toda envolvida com a região do diafragma, que está fechando você aqui nesse sentido. Uma orientação, você faz esse exercício respiratório aqui depois que fazer aquele exercício da mobilidade das vértebras, tá? Aqui você vai repetir entre 15 e 20 vezes, tá bom, ok? Aqui vai começar a alongar essa musculatura, tá joia? Agora vamos fazer um terceiro exercício para fortalecer, deixar mais forte lá atrás na escápula, tá joia? O músculo que vai ajudar a fortalecer essa região das escápulas é o serrátil. Tá aqui esse músculo aqui, ó, dá uma olhadinha nele, certo? Como é que funciona? Você vai pegar um elástico, tá? Tem um elástico aqui. Eu vou fazer sem elástico também para vocês entenderem. Vocês abrem e contrai esse músculo aqui junto com o peitoral. Deixa eu fazer assim aqui. Deixa eu dar uma dica aqui. É difícil ativar esse músculo. Imagina que você tem uma caixa na mão, certo? Uma caixa. Você precisa apertar essa caixa, ó. Aperta a caixa, ó. Aperta para sentir contrair esse músculo. Vai vir um peitoral junto. Você contraiu. Aí você ergue os braços lá em cima. Ergue com ele contraído. E volta também contraído. E não relaxa. Repete umas 10 vezes. Até ele arder bem. Isso é uma forma de você manter o fortalecimento dessa região, porque é ali que começa. Se você já está na musculação, por exemplo, eu recomendo você fazer 2 exercícios dentro da academia, que é a remada aberta e puxada aberta. Isso vai pegar essa musculatura toda aqui. E você pode ter uma progressão desse exercício com um elástico bem resistente. Então você puxa, abre, contrai e vai subindo. E desce. Isso ajuda bastante. Então são 3 exercícios para você fazer no seu dia a dia que vai te ajudar. Um exercício para mover as vértebras, outro para você abrir aqui e alongar, e o terceiro para você fortalecer. É um conjunto. Você faz isso por algumas semanas, você vai ver resultado. Fazer uma vez ali e esquecer, não vai adiantar nada, tá? Não vai adiantar nada. Você tem que ter um hábito de fazer isso. Já está com problema, beleza? Então fica aqui mais um vídeo voltado para essa dor tão chata que é no meio das escápulas, todo esse raciocínio que te vem construindo aqui para te entregar e você buscar o melhor caminho para tratar a sua dor, beleza? Lembrando que tem nosso programa de exercícios, ok? Para o corpo todo de alongamento, tá? Para qualquer dor que você tiver ali, é uma base completa de exercícios que vai te ensinar a fazer como tirar a dor, principalmente essa das escápulas também, tá? Você pode fazer na sua casa, é vitalício, é seu, enfim. O link está na descrição ou ali nos comentários, beleza? E sua dúvida, se caso você tiver alguma dúvida em relação ao que a gente conversou aqui, deixa nos comentários que a gente vai sanar, tranquilo? Até a próxima!